Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 3, Compêndio Apostilado, leitura continuada dos livros Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1 e 2, Parapsicologia Sistêmica, Saúde Sistêmica, Posturas Corporais. Estudo sobre a parapsicologia, as causas ocultas das doenças, posturas corporais que se apresentam em uma constelação familiar. Estudo sobre a parapsicologia, parte 1. Capítulo 1. Introdução à parapsicologia. O termo parapsicologia origina-se de parapsicologie, introduzido em 1889 pelo pesquisador alemão Max Desor. Diz respeito ao estudo de experiências e comportamentos aparentemente anômalos que possam ocorrer entre organismos e entre eles o meio ambiente que se origina, sem uma intermediação sensorial ou motora. De acordo com Stanley Krippner, parapsicologia é o estudo dos relatos de experiências humanas que envolvem a interação entre os seres humanos e entre esses e o meio ambiente, sem que haja auxílio dos processos sensoriais ou forças físicas conhecidas. Conforme a Foundation of Parapsychology, como o campo científico que se interessa pelas interações sensório-motoras que parecem não serem mediadas por quaisquer agentes ou mecanismos conhecidos. A parapsicologia foi aceita oficialmente pela Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência no final da década de 60, por mérito e esforços do seu mais ilustre representante, o norte-americano Joseph Banks Rainey, que demonstrou experimentalmente a ocorrência de PSI, termo introduzido pelo pesquisador Towles. Idealistas e voluntários encontraram uma disciplina científica forjada por mãos pioneiras que nunca alcançaram sua meta, pelos obstáculos que teimam parecer intransponíveis. Ao se aproximarem do conhecimento acumulado por décadas de pesquisas, às vezes se ressentem dos seus passos lentos, embora firmes e decisivos, na interpretação e validação de fenômenos que, mesmo sendo tão antigos quanto o próprio homem, parecem fugir das explicações racionais. Vera Lúcia Barrionevo. Concluímos, portanto, entendendo que, resumidamente, a parapsicologia pode ser definida como estudo de experiências com aparência, em princípio, fora do reino das capacidades humanas, como concebida pelos ciências. No mundo científico do qual a parapsicologia é a parte ativa interessada, algumas abordagens modernas propõem uma área de investigação multidisciplinar no contexto global da natureza humana e na busca da compreensão da natureza do fenômeno. Talvez investigando a fundo as interações anômalas entre os seres, se possa vislumbrar as possibilidades humanas sem excluir aspectos espiritual de natureza. A parapsicologia é a ciência que tem como objetivo a comprovação e análise dos fenômenos paranormais que são à primeira vista inexplicáveis. Contudo, apresentam a possibilidade de serem resultados das faculdades humanas. Podemos afirmar ainda que a parapsicologia é uma pseudociência dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Seu propósito é a pesquisa científica de telepatia, pré-cognição, retrocognição, clarividência, telecinesia, projeção da consciência, experiências de quase-morte, reencarnação, mediunidade e outras reivindicações paranormais e sobrenaturais, podendo ser compreendida como estudo de alegações paranormais associadas à experiência humana, ou seja, as interações sensoriais e motoras que aparentemente não são geradas por nenhum mecanismo ou agente físico conhecido. A posição da parapsicologia como um ramo da ciência é contestada, sendo que a maioria dos cientistas classifica como pseudociência porque a parapsicologia continua suas investigações sem ser corroborados resultados definidos e defendidos através do método científico, mesmo já decorridos mais de um século dessas pesquisas.
A parapsicologia está presente em cerca de 30 países e encontra aceitação acadêmica em algumas instituições de caráter científico reconhecidas como a Universidade de Virgínia e a Universidade de Edimburgo. Além disso, a Associação Parapsicológica, criada em 1959, é a associação e ela é associada à Associação Americana para o Avanço da Ciência. Há uma tradição dentro de um senso comum que sustenta que mundos subjetivos e objetivos são completamente distintos, sem que haja qualquer implicação entre eles. O subjetivo existe aqui dentro da cabeça, enquanto o objetivo existe lá no mundo externo. A parapsicologia é o estudo de fenômenos que sugerem que a dicotomia estrita entre objetivo e subjetivo pode ser, ao contrário, a parte de um conjunto com alguns fenômenos entremeando ocasionalmente o que é puramente subjetivo e que é puramente objetivo. Parapsicólogos chamam tais fenômenos de anômalos, porque são difíceis de serem explicados pelos modelos científicos tradicionais. Capítulo 2, página 34, História da Parapsicologia. A história da parapsicologia pode ser definida em 5 etapas bem definidas: pré-espírita, do espiritismo, da metafísica, da transição e da parapsicologia. Pré-espírita. A fase pré-espírita se destacou entre 1826 e 1856, antes da fase do espiritismo. Teve início com as experiências realizadas pelo médico Dr. Justinus Kerner e a paranormal alemã Friederika Rauff, conhecida como a vidente de Prevorst. Kerner catalogou e documentou os fenômenos conhecidos como mãos de fogo, combustão espontânea das mãos, telecinesia, movimento de objetos à distância, e o permanente sonambulismo da vidente. E nestes mesmos anos foram estudados outros paranormais, os norte-americanos Andrew Jackson Davis, Jonathan Coase e as irmãs Fox, Catherine Haight, Leah, Margaret e os franceses Alex Didier e Angelique Cotte. Os pesquisadores que se juntaram a Justinus Kerner foram Robert Haight e Buchanan. Fatos que marcaram a trajetória. Em 1848, as irmãs Fox diziam possibilitar a manifestação de espíritos através de batidas nas paredes, móveis e objetos. Contudo, em 1888, Margaret, uma das irmãs, confessou que as batidas eram uma farsa, mostrando e detalhando ao público o método que usavam para enganar a todos. Em 1850, espalha-se pela Europa a incrível e extraordinária mesas dançantes, que através do pesquisador Michael Faraday comprovou se tratar de uma fraude. O Espiritismo teve início com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, codificação de mensagens mediúnicas através do Hippolyte Léon Denisard Rivaud, conhecido popularmente como Allan Kardec. Nesta época destacavam os seguintes paranormais: o escocês Daniel Douglas Home, os ingleses Florence Cook, William Eglinton, Elizabeth de Esperance, William Staton Moses, os norte-americanos Henry Slade e Kate Fox, entre outros. Destacavam-se os seguintes pesquisadores: William Crookes, com Daniel Douglas Home, Florence Cook, Frederick Zoller, com William Stroud. Após as pesquisas, alguns paranormais são acusados de fraudes, outros pegos em flagrante, como Florence Cook e William Slade, intensificando a oposição dos cientistas e das igrejas contra os fenômenos paranormais e contra os denominados espíritas. Fatos que marcaram a trajetória. Em 1869, o Dr. Dussart realiza na época testes experimentais de sugestão mental, fazendo uma jovem dormir e acordar sem o conhecimento dela. Em 1877, o astrônomo Giovanni Schiaparelli observou e desenhou os mapas de Marte, onde constavam uma rede complexa de linhas retas que cruzavam a superfície, denominado pelos ingleses como canais de Marte.
o que leva a paranormal Helena Schmid, em 1896, a alegar que faz viagens a Marte, produzindo diversos desenhos. Também traz informações sobre o alfabeto dessa civilização, escrevendo vários textos na língua marciana. A Metafísica 3 iniciou-se em 1882 com a fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. A organização sem fins lucrativos, com o objetivo de compreender os eventos e habilidades descritos como psiquismos ou paranormais através da promoção e apoio a importantes pesquisas nessa área, examinar os fenômenos paranormais de maneira científica e imparcial. A outra proposta foi a de encorajar as pesquisas científicas dos fenômenos psíquicos ou paranormais, de modo a estabelecer a sua autenticidade. A pesquisa foi inicialmente focada em determinadas áreas, a telepatia, mesmerismo e os fenômenos similares médios ou aparições. Fatos que marcaram a trajetória. 1882, primeira pesquisa publicada divulgada pela Fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. 1893, surgem as primeiras classificações dos fenômenos paranormais por Emily Bourjac. 1912, foi criado o Fundo Financeiro de Harvard para a realização das investigações dos fenômenos psíquicos. 1919, a fundação do Instituto Metapsíquico Internacional. 1921, realizou-se o primeiro Congresso Internacional de Ciências Psíquicas. Albert Schweik-Notzing aperfeiçoou o método de controle elétrico automático, idealizado por Karl Creel, para impedir a fraude dos paranormais. Em 1923, realizou-se o segundo Congresso Internacional de Ciências Psíquicas, onde a proposta foi a distinção entre metapsíquica e espiritismo. Em 1927, foi realizado o terceiro Congresso Internacional de Ciências Psíquicas. Neste congresso, Joseph Banks Rhine e a sua esposa Louise realizaram a primeira experiência com o baralho Zener. Em 1928, foi a publicação do primeiro jornal de parapsicologia publicado por Willem T. Raff, na Holanda. Em 1930, realizou-se o quarto Congresso Internacional de Ciências Psíquicas, onde Rhine é nomeado diretor responsável pelo Laboratório de Parapsicologia da Universidade de Duke. Em 1931, começa a ser instalado aparelhagens científicas no Instituto Metapsíquico Internacional. Em 1933, a Universidade de Duke dos Estados Unidos e de Bonn, da Alemanha, e Utrecht, na Holanda, conferem diplomas em PhD por trabalhos de investigações parapsicológicas a Hannes Bender e William T. Raff. Então, Rhine, ele inicia a primeira abordagem experimental da pré-cognição e tem a Raff, começa a ensinar parapsicologia na Faculdade de Psicologia de Utrecht. Então, 4. Agora a transição. J.B. Rhine publica o livro Percepção Extrasensorial, assinalando o declínio e a morte da metapsíquica e a formação de parapsicologia como base no método quantitativo estatístico matemático. A pesquisa da paranormalidade procura encontrar essa aptidão nas pessoas comuns, sem desprezar a investigação com os grandes paranormais. Paranormais destacados da época: Eileen J. Garret, da Irlanda, Wolf Messing, da Polônia, Olof Johnson, da Suécia, Pert Ruckers e Jeanne Dixon, dos Estados Unidos, Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, e Flávio Machado, no Brasil. Pesquisadores da época: Joseph Banks Rhine, considerado o pai da parapsicologia ocidental, Leonid Vassiliev, considerado o pai da parapsicologia soviética, William Tenhaeff, Tyrrell Soule, Ernesto Buzano e René Sudre, entre outros. Fatos que marcaram a trajetória. Em 1934, o Rhine publica a Percepção Extrasensorial e faz a sua classificação dos fenômenos paranormais. Também publica os resultados de várias experiências parapsicológicas com a utilização do método quantitativo matemático, realizando experiências de psicocinesia com dados da Universidade de Duque, criando então um laboratório de pesquisas. Em 1935, foi realizado o 5º Congresso Internacional de Ciências Psíquicas. No mesmo ano, Whately Carrington faz as primeiras pesquisas de pré-cognição com dados e Tyrrell ele realiza experimentos de pré-cognição utilizando a aparelhagem elétrica.
Em 1937, o Congresso Internacional de Estatística Matemática, realizado em Indianópolis, se pronuncia a favor do método estatístico realizado por Winne. E na investigação parapsicológica, neste mesmo ano, é publicado o Jornal de Parapsicologia, fundado por J. Berwine. Em 1942, apresentado a classificação dos fenômenos paranormais por Wessner e Toules, que em 1953 passa a ser adotado pela parapsicologia em caráter oficial. Em 1951 foi criada em Utrecht, na Holanda, a cadeira de parapsicologia, que passa a ser ocupada por William Tenhaeff. Parapsicologia. 5. Foi mencionada a palavra parapsicologia em 1953, durante o primeiro Congresso Internacional de Parapsicologia, onde foi designada oficialmente a nova ciência. Alguns paranormais: Ted Serious, Ing Chuan, dos Estados Unidos; Vangelia Pandema Gustesova, da Bulgária; Thomas Green Morton, Luiz Antônio Gasparetto, no Brasil. Parapsicólogos da época: J. Berwine, Leonid Vassiliev, Milan Ruiz, Hernani Guimarães Andrade, Geraldo dos Santos Sartre, entre outros. Fatos que marcaram a trajetória. Em 1953, criou-se um mestrado em parapsicologia sob orientação de William Tenhaeff, o qual também cria o primeiro Instituto de Parapsicologia do mundo. Em 1957, fundado neste ano o mais importante Instituto de Parapsicologia, Parapsychological Association. 1960, Vassiliev criou o Departamento de Parapsicologia da Universidade de Leningrado e publica suas experiências, nascendo assim a Parapsicologia Soviética. 1966, realizado em Moscou, o Congresso Internacional de Parapsicologia. 1968, a criação psicotrônica de um ramo da parapsicologia. 1969, a Parapsychological Association é aceita como membro da American Association. 1972, Adelaide Peters Leza, no Brasil, recebe PhD em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, defendendo a tese Precognição. 2023, em nível de Brasil, professor Euclides de Almeida Silva, diretor do Instituto Namaskar, idealizador da Parapsicologia Sistêmica, com o lançamento dos livros Manual do Ajudador Familiar Sistêmico 1 e 2 e autorização do MEC para a realização do curso de pós-graduação, portaria número 10 de 2021. Ao longo de todos os anos foram semeadas informações equivocadas sobre esse estudo, difundida na Europa e principalmente nos Estados Unidos da América. No Brasil, ao se ouvir falar em parapsicologia, logo vem à mente um monte de ideias que envolvem crendices, superstições, religiões, ocultismo, bruxaria, entre outros nomes. O início dos estudos de parapsicologia se deu pela escola católica, onde seu objetivo principal era utilizar a parapsicologia para combater o espiritismo, entre os ritos africanos, que ameaçavam a estabilidade da fé cristã no Brasil, a maior parte católica do mundo. Capítulo 3. A terminologia atual. Vários termos utilizados para designar os fenômenos característicos e definições gerais foram sendo alterados ao longo da história. Atualmente há esforços internacionais para que qualquer pesquisa, produção, trabalho e contribuição profissional utilize o mesmo conjunto de termos, de formas a equalizar a linguagem e propiciar maior campo para a evolução da ciência, distanciando-se de dogmas ou reservas epistemológicas e grupos específicos, sejam religiosos ou outros. Assim sendo, sabe-se que o termo PSI é utilizado para designar algumas ocorrências não abordadas pelos conceitos da ciência tradicional. Embora já tenham sido demonstradas experimentalmente já provocada a diferenciação com um termo único antes empregado e denominado a saber de paranormal, esse termo PSI, por consequência, foi introduzido por Toules em 1953 para substituir essa antiga designificação fenômeno paranormal. A PSI parece ser obtida de uma interação exclusivamente mental entre os indivíduos ou entre esses e o ambiente. Se essa interação resultar em aquisição de informações, entende-se como percepção extrasensorial, ESP. Se resultar em alteração do meio ambiente, entende-se como psicocinesia, PK.
Os fenômenos não demonstrados experimentalmente, como as aparições, o mediunismo, as experiências fora do corpo, experiências próximas à morte, as lembranças de vidas passadas, as hipóteses, no caso de reencarnação, não devem ser enquadradas como fenômenos PSI, mas como hipóteses na pesquisa da sobrevivência da mente, ainda em fase não conclusiva. ESP, ou percepção extrasensorial, é um fenômeno PSI de natureza subjetiva que resulta em aquisição pela mente de informações provenientes de outras mentes, a telepatia, do meio ambiente, clarividência, ou do tempo, futuro, precognição, passado, retrocognição, sem que haja qualquer possibilidade de intermediação dos canais neurosensoriais conhecidos. A ESP e a PK fazem parte do cotidiano das pessoas comuns, em diversos graus de intensidade. Podem ser complementares. A ESP, da natureza subjetiva, captam as informações. A PK, objetiva, atua a respeito. Há casos limítrofes entre ambas indagas. Se constitui um caso onde ambas atuam a um só tempo ou alternam sem ação conjunta. É o caso das curas paranormais, por exemplo. O acesso à informação ESP independe de distância ou de bloqueios, e ao contrário do que se pensa, não se capta a mensagem literal, detalhes e impressões, coincidências de imagens, sons, sensações e sentimentos. Eles dão uma ideia global a respeito do alvo. Um agudo senso de observação, atenção e raciocínio podem contribuir para maior entendimento da informação. Tais atributos, no entanto, são investigados e descartados no decorrer de uma investigação científica, por possibilitarem a ocorrência de uma conclusão lógica ou instituída e não uma verdadeira experiência PSI. Da mesma forma, a ISP difere da intuição por não ter, ao contrário desta última, um sentido de propósito. É importante observar, por conseguinte, que a fonte da informação é o que diferencia os fenômenos ESP entre si. 2. A intuição, parte integrante de todas as formas de fenômeno e fenomenologia PSI, é um instrumento de saída do processo PSI cotidiano. 3. Os termos antigamente adotados de telepatia pura e clarividência pura deixaram de ter validade a partir do momento em que se soube que é importante eliminar a possibilidade de ocorrência de pré-cognição concomitante. 4. Características psicocinéticas da pré-cognição e a telepatia indução telepática fazem deduzir que a ESP e a PK parecem compartilhar da mesma natureza, o que torna muito difícil distingui-las. Capítulo 4. Os fenômenos PSI. Os fenômenos PSI se dividem em percepção extrasensorial, ESP, extrasensorial perception, e psicocinesia, PK. Os fenômenos PSI, percepção extrasensorial, e ESP, extrasensorial perception. 1.1 Telepatia. Telepatia é um fenômeno ESP de natureza subjetiva que resulta na aquisição de informações extraídas exclusivamente de um outro conteúdo mental. É o mais comum dos fenômenos extrasensoriais e por isso reportado e pesquisado há mais tempo. Não se limita a casos excepcionais, mas faz parte do dia a dia das pessoas comuns em variados graus de intensidade. Assim, trata-se de um fenômeno espontâneo, muito embora possa ser provocado em laboratórios para fins experimentais. A informação adquirida pode apresentar-se na forma de sensação, sentimento, imagem, cheiro ou som. Ocorre sem qualquer intermediação dos canais sensoriais conhecidos. A intimidade nos relacionamentos de amizade e amor entre os agentes gera um sentimento de empatia, que é um processo de aproximação instintiva, de sintonia ampla, que gera uma habilidade intuitiva de ressonância mútua de sentimentos. Isso, embora aumente a possibilidade de ocorrência do fenômeno, aumenta também a importância de diferenciá-los entre si. Outro fator importante na pesquisa do fenômeno diz respeito à eventual reação do receptor. Uma eventual alteração provocada pelo agente emissor é indício de que pode tratar-se de um caso sugestivo de indução
telepática ou psicocinesia. Relato de casos. Um dos casos clássicos de um sonho telepático pesquisado foi o de uma mãe que acordou aflita no meio da madrugada. Seu filho distante a chamava em sonhos, parecendo sofrer muito. Após tentativas sucessivas de obter notícias através de vizinhos e amigos, recebeu a notícia da sua morte na mesma madrugada. Horas após o seu sonho, onde fora informada que o seu filho chamara bastante em seus últimos momentos de vida. Pelos resultados da extensa e ainda atual pesquisa da parapsicóloga americana Louisa Rhine, que aponta com percentual superior a 60% o sonho como veículo principal de expressão da PSI. Hoje ainda tantas mães acordam ansiosas no meio da noite por causa dos sonhos semelhantes, onde vem o sofrimento dos filhos, o que possa sugerir ilusoriamente que a tragédia seja transmitida mais eficientemente. No entanto, com frequência aproximada, amigos e amantes afirmam partilhar pensamentos e impressões com aqueles que lhes são caros. Pessoa se surpreende ao telefone ao escutar a voz que estivera há pouco em seus pensamentos. Gente captando som, cheiro, sensações que sabem não serem seus por pertencerem a outros não necessariamente próximos. Características. A tendência das demais áreas da ciência a interpretar o sonho telepático como algo mágico ou místico tem diminuído graças aos inúmeros artigos que são publicados em revistas de jornais médicos, psicológicos e psiquiátricos pelos pesquisadores parapsicológicos que colhem muitas das suas hipóteses nos estudos de casos espontâneos de Louisa Rhine. Por isso, apesar de não comprovadas teorias sobre o processo telepático, já sabe que há necessidade de pelo menos duas mentes, a do emissor e do receptor, já que a telepatia é o resultado da interação entre duas ou mais mentes, com uma consequente aquisição de informação. Que o conteúdo mental do emissor é a fonte da informação, que pode se apresentar sob a forma de imagem, som, cheiro, sensação ou sentimento. Que a recepção da informação independe da distância do bloqueio eventual. Que se trata de fenômeno espontâneo que pode ser provocado laboratorialmente. Que, ao contrário do que se pensa, não se capta a mensagem integral, só detalhes e impressões que dão a ideia global do objeto ou alvo emitido. Que o senso de observação, a atenção e o raciocínio agudos contribuem muito para a compreensão da informação. Que a telepatia não se limita a casos excepcionais, mas faz parte do dia a dia das pessoas comuns em variados graus de intensidade. Que quando o agente emissor provoca qualquer tipo de alteração por indução telepática, seja por sensação ou sentimento, trata-se da psicocinesia. Os resultados da pesquisa Ganzelfeld abrem as portas promissoras ao futuro anunciado pelos experimentos de Rhine. A parapsicologia talvez consiga desvincular-se agora do mundo do absurdo, do estranho, para onde a exilaram as demais áreas científicas. Firmar-se no domínio do conhecimento da natureza humana, porque verificáveis os seus métodos de pesquisa e ombrear com as demais ciências no respeito e no compartilhar de dados que possibilitem pesquisas conjuntas com ganhos para toda a geração de cientistas. Então, a telepatia, ela pode ser espontânea provocada, tempo presente instantâneo, uma comunicação mente-mente, sem distanciamento, sem bloqueio, experimento Ganzelfeld, envolvimento afetivo, familiares e casais. 1.2 Clarevidência, página 47. A parapsicologia hoje limita a clarevidência à informação concomitante diretamente adquirida pelo sujeito em seu relacionamento com o meio ambiente, em condições estritas de isolamento sensorial, ou seja, sem que haja qualquer intermediação dos canais sensoriais conhecidos atualmente. Diz respeito à capacidade de conseguir a informação através de uma barreira e pode referir-se a um local, um evento ou mesmo a um objeto. É de natureza subjetiva e a informação adquirida pode apresentar-se sob a forma de sensação, sentimento, imagem, cheiro, som. Ocorre sem qualquer possibilidade de intermediação dos canais sensoriais conhecidos.
Pelas dificuldades em estabelecer a exata distinção entre clarividência e os demais fenômenos ESP, a discussão só se impõe em termos acadêmicos. O meio ambiente é a fonte exclusiva e reporta o que está ocorrendo no exato momento em local diverso. No princípio da década de 30, Rhine conseguiu a primeira demonstração científica do fenômeno da clarividência, utilizando baralhos ESP, de autoria de Carl Zerner. 25 cartas aleatorizadas fora do alcance sensorial de experimentadores e sujeitos para impedir a contaminação telepática. As características. Além dos elementos comuns dos demais fenômenos ESP, a clarividência tem uma ligação direta com o tempo presente e existe a condição de isolamento sensorial. Semelhante à telepatia, a informação clarividente pode chegar através de uma imagem, um som, um cheiro, uma sensação, um sentimento dela, diferindo apenas com relação à fonte. A sua é o sistema, enquanto a telepatia tem origem no conteúdo mental de outra pessoa. Não tem um sentido de propósito. Difere da capacidade conhecida como visão ou visão mediúnica, porque a clarividência possui um caráter estritamente subjetivo. Como exemplo, a imagem de um incêndio numa floresta deserta pode ser uma formação clarividente interna, enquanto a visão de auras se reveste de uma natureza alucinatória projetada. A psicometria, fenômeno ESP da nomenclatura espiritualista, só pode ser enquadrada como uma das classificações de clarividência se os objetos analisados forem previamente lacrados em envelopes opacos, impedida a identificação por parte dos sujeitos e experimentadores, à semelhança dos experimentos da escola Rhine durante a década de 30. Alguns exemplos. A visão de um acidente automobilístico ou sonho a respeito de um desastre aéreo pode ter uma classificação duvidosa. Talvez a telepatia se enquadre melhor do que a clarividência, já que a informação pode ser emitida por qualquer um dos participantes das ocorrências. A informação de um desastre ecológico por meio de uma floresta, sem testemunhas no momento, pode se enquadrar como sugestiva de clarividência. A descrição pormenorizada de um incêndio numa fábrica ou numa fazenda já pertencem ao terreno limítrofe entre clarividência e telepatia, por poder ter sido a impressão emitida por participantes de ambas as tragédias. Localizar antigas ruínas de civilizações desaparecidas, ou descobrir um tesouro enterrado séculos antes, ou mesmo a inesperada detecção de jazidas minerais, também podem ser encarados como episódios sugestivos de clarividência. Descrever com detalhes o alvo aleatorizado e desconhecido pelos responsáveis pelos experimentos podem também indicar a presença de clarividência. Então, clarividência. Fonte, evento, objetos desaparecidos, ambiente, mente, evento, mente. Tempo presente é verificado objetivamente. Clareaudiência, visão, imagens, foco aberto e contorno nebuloso. 1.3. Precognição. A precognição é um fenômeno ESP que propicia a faculdade de acessar a informação sobre fatos ainda por ocorrer, sem que possa haver qualquer informação prévia. Previsão probabilística, predição, cálculo estatístico ou interferência lógica, a elas relacionadas. A fonte geradora deste tipo de fenômeno é o tempo futuro. Trata-se de um fenômeno de fácil comprovação, ocorrência frequente, mas árduo de explicar e compreender, pois mexe com a noção tradicional e linear de tempo. Torna-se muito difícil para ser humano aceitá-lo, que consequências possam gerar as causas. A precognição ocorre preferencialmente 62% em sonhos, Louise Rhine. Sua acurácia é inversamente proporcional ao tempo. Quanto menor o tempo decorrido entre a precognição e o evento, menos obstáculos se interporão e maior se tornará a chance de realização do fato preconizado.
A precognição tem natureza subjetiva, enquanto ocorrência interna mental, mas pode usar um instrumento objetivo, como características psicocinéticas, alterando o sistema. Subjetivo. O sujeito pressente que ocorrerá um vendaval que destruirá a cidade. Vê e escuta mentalmente imagens e sons referentes à situação futura. O objetivo. O sujeito escuta, como os demais presentes, som de batidas em sua janela, sem que haja qualquer alguém por perto. Compreende que receberá uma notícia trágica, porque não reconhecendo naturalmente a informação em SP, precisou de uma usual intermediação psicocinética para compreendê-la. Vemos como inevitável ligar o entendimento do fenômeno que possibilita ao ser humano antever uma parcela do futuro, a compreensão global do tempo, objeto da preocupação do homem desde a remota antiguidade. Ampulhetas, relógios de sol e de água, clepícedras, foram inventados por meios diversos de aprender o significado e efetivar a sua quantificação. A faculdade de acessar a informação futura sem qualquer possibilidade de intermediação de intuição, previsão probabilística, inferência lógica ou cálculo estatístico parece ser uma definição didática satisfatória. Características. Com respeito às características do fenômeno, algumas são essencialmente concernentes à fenomenologia PSI, portanto, extensivas à precognição, raridade, fugacidade, espontaneidade, não previsibilidade, dificuldade de replicabilidade, de seletividade e de controle. Outras características dizem respeito ao fato de a informação chegar ao sujeito sobre a forma de imagem, som, odor, sensação ou sentimento, como um conhecimento instantâneo, mais forte à medida que se aproxima do instante do evento. Outras. Uma maior ressonância em casos de eventos chocantes ou trágicos, embora se saiba que eventuais informações bastante inexpressivas e sem razão aparente são filtradas não raramente. Uma eventual recorrência nos casos de precognitos profissionais, mas pode restringir-se a um único episódio na vida. Costuma ser erroneamente confundida com intuição, formada por predições, informações orgânicas, inferências lógicas, análise probabilísticas e palpites. O motivo de sua exclusão se deve a ser quase totalmente embasada em anteriores experiências armazenadas a níveis de memória inconsciente, aliada à percepção propiciada por dicas sensoriais, o que por si só desqualifica a participação eventual parcela de ESP. Pode proporcionar momentaneamente cegueira ambiental em casos de consciência vigil, privilegiando visão interior de imagens fantásticas. Possui características limítrofes com a área da psicopatologia, como nos casos de alucinações, distúrbios emocionais, alterações do pensamento, da atenção, do comportamento, da percepção, e pode ser confundida com processos neurológicos pós-traumáticos. Alguns tipos de experiência só podem ser vivenciados por sonhos em que há plena consciência de estar sonhando e participando, que é o caso dos sonhos lúcidos, que levam à chave da compensação do tempo, que tem por base a abordagem do tempo psicológico. E quem já teve sonhos lúcidos, você percebe que realmente você está com muita consciência, que você, em alguns casos, a gente chama até em visão, em outras localidades. O conhecimento do ainda não existente pressupõe a coexistência simultânea de passado, presente e futuro no mesmo único momento. Uma maior acurácia pode ser detectada quanto menor for o período do tempo transcorrido entre a previsão e o fato previsto.
Os sonhos precognitos parecem ocorrer em estados simples de alteração de consciência, em períodos compreendidos entre o sono e o sonho. Chamamos de sono hipnagógico, que precede o sono REM, a fase normal do sonho, e o sono hipnopômpico, posterior ao sono REM, imediatamente anterior ao despertar. Então, a precognição. Futuro, mente, verificável objetivamente. Evento futuro, ambiente, outra pessoa e a si mesmo. Sonhos, intuições, certeza da ocorrência, necessidade, confusão mental, medo de ser o autor. 1.4, retrocognição, página 53. Fenômeno resultante da faculdade de acesso pelo sujeito à informação sobre fatos já ocorridos, sem que haja qualquer possibilidade de um conhecimento anterior a respeito. Diz respeito, portanto, à capacidade de conseguir a informação sem qualquer possibilidade de que seja através de velhos jornais, de lembranças antigas e notícias esparsas. Retrocognição é um fenômeno ESP de natureza subjetiva que propicia a aquisição de informações cuja fonte exclusiva é o tempo passado. No caso, a fonte geradora do fenômeno é o tempo passado. Como exemplo, temos a descoberta do local ou da arma de um crime esquecido, o antigo esconderijo de objetos roubados em outros tempos, através de uma simples informação interna, sem nenhum processo de lógica ou memória. Uma notícia antiga da imprensa, que pudesse propiciar a informação. Trata-se de um fenômeno pouco pesquisado, por ser de difícil comprovação, tendo em vista as várias possibilidades e meios de acesso anterior à informação, podendo conter elementos de memória seletiva, de abrangência expressiva, ou mesmo de psicometria, possessão mediúnica ou memória de vidas passadas. Exemplo: relato de um crime ocorrido com a indicação do nome do criminoso, da localização da arma do crime, através de uma simples informação interna, sem que nenhum processo de raciocínio ou memória adormecida ou alguma notícia antiga de velhos jornais possam propiciar a informação. A descrição da história de uma civilização desaparecida, cujos registros perderam-se no tempo, e a localização confirmada das suas ruínas. Sabemos que a psicometria, ler o passado de objetos, só pode ser considerada como hipótese de retrocognição se as impressões relatadas se referirem ao evento totalmente desconhecido e insuspeitado, eliminando assim a hipótese da telepatia. Sabemos também que desconhecer o alvo inviabiliza a confirmação. Por isso, torna-se muito difícil o estudo do fenômeno de retrocognição e é inútil levá-lo ao laboratório. Pelos motivos acima, são inexistentes os registros experimentais. Assim, os casos sugestivos de, mesmo integrando o grupo das percepções extrasensoriais, deixam de ser mencionados nas classificações apresentadas pelos pesquisadores em parapsicologia. 2. Fenômenos PSI, psicocinesia, PK, psicochoquinesis. A psicocinesia, também chamada de PK, é a capacidade da mente de causar alteração intencional ou causal no meio ambiente, sem qualquer interferência do aparelho motor. Para Gertrude Schmeidler, a PK é uma alteração física referente a uma intenção mental. Abre exceção ao poltergeist, processo no qual não parece existir uma intenção, apenas uma interferência mental. É um fenômeno de natureza objetiva que resulta na alteração de um sistema. Pode ser micro-PK ou macro-PK, devido à dificuldade de isolamento dos fenômenos. Para a testagem, esta é uma divisão principalmente acadêmica. Características. No que diz respeito ao espaço e tempo, da mesma forma com relação a SP, no caso da PK, a distância não causa qualquer influência no resultado. E quanto ao tempo,
Há estudos sobre PK retroativo, incluído da Nancy Zingroni, intitulado Efeito de Checagem. A divisão. Divide-se em psicocinesia, em micro-PK e macro-PK. A micro-PK é um termo que os parapsicólogos usam para diferenciar as modalidades de alterações de sistema. Recebe este nome porque só pode ser vista por intermédio de instrumentos laboratoriais ou através de avaliações e estatísticas aplicadas a inúmeras séries experimentais, como nas séries de dados de J. Berwine ou como nos modernos testes eletrônicos, como os RGS, geradores de eventos aleatórios, e os RNSGS, geradores de números aleatórios. A micro-PK pode ser visível a olho nu, apenas nos casos em que seus efeitos modificadores sejam tão pouco expressivos que apenas uma avaliação estatística é capaz de demonstrar o resultado. Como exemplo de micro-PK, temos o RNG, gerador de números aleatórios, as atividades eletrodérmicas, Helling, as alterações em células e em micróbios e as alterações geomagnéticas em processos mentais de indução telepática. A respeito da indução telepática, infere-se que a meditação pode ser um instrumento psicocinético a partir do momento em que se publicou Advances of Parapsychological Research número 7, que a cada vez que um grupo de meditação se reúne em nome da paz mundial, há um decréscimo no total semanal de mortes violentas, 31, na região da Grande Nova York. 2. A macro-PK. Recebe este nome porque pode ser vista, avaliada a olho nu. São os casos da levitação, do entortamento de metais, de aporte, deslocamento de objetos por vias não explicadas cientificamente, de Helling, cura, de Haunting, assombração, de bilocação, capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, de RSPK, poltergeist e da PK vegetal, entre outros. As diferenças de definições e características dos dois tipos de psicocinesia destinam-se mais a efeitos didáticos do que práticos, já que podem ser tão sutis que se poderia pensar que a mesma fenomenologia esteja presente em ambos os casos. Podemos estabelecer que o exemplo de micro-PK são puramente micro, enquanto que os de macro-PK, embora propiciem observação objetiva, contêm certamente um elemento de alteração a nível molecular, inacessível ao olho nu. A colher entortada depende da alteração em suas moléculas, como a cicatrização de uma ferida responde a uma alteração celular. Há casos limítrofes em que a PK e a ESP, onde fica a dúvida se trata de um caso em ambas que atuam a um só tempo ou se elas se alternam nessa ação. A pré-cognição é um desses exemplos e a indução telepática outro, onde a telepatia e a PK se juntam, alternando a disposição mental do sujeito. Com respeito ao processo de Helling, a cura, trata-se de um caso de PK e SP concomitantes, já que parece necessário conhecer os processos internos do paciente para que a cura possa ser instaurada. Então, a PK é interação mente-meio ambiente, é intencional, pode usar o reiki, são consciente, associada à cura, shows e superpoderes, macro e micro PK, controlável, pesquisa. Então, nós vamos continuar na parte 56 com 3.1.